Deus nos chama para sermos luz no mundo. Mas o que fazer quando nossa generosidade é pisoteada por aqueles que rejeitam a verdade? A Bíblia revela 8 tipos de pessoas que devemos abordar com cautela. Você já se perguntou se ajudar todas as pessoas, sem distinção, é realmente o caminho que Deus deseja para nós? A Bíblia nos chama a sermos generosos, a refletirmos o amor de Deus em nossas ações, mas também nos alerta sobre a necessidade de sabedoria para não sermos enganados ou desviados. Em Provérbios 14, verso 7, lemos: "Afasta-te da presença do insensato, porque nele não encontrarás palavras de sabedoria." Esse versículo nos convida a refletir sobre com quem compartilhamos nosso tempo, nossos recursos e nossa compaixão. Da mesma forma, em Mateus 7, versículo 6, Jesus nos adverte: "Não deem o que é sagrado aos cães, nem joguem suas pérolas diante dos porcos. Caso contrário, eles as pisarão, e voltando-se, os despedaçarão." Essas palavras não são um convite à indiferença, mas um chamado à prudência. A generosidade é um dom precioso, mas quando oferecida sem discernimento, pode se tornar uma armadilha. Hoje, começaremos uma jornada para explorar 8 tipos de pessoas que a Bíblia nos orienta a evitar ajudar. Não por falta de amor, mas para proteger nosso coração e honrar a vontade de Deus. Como equilibrar a bondade com a cautela? Como saber quando nossa ajuda é uma bênção ou um fardo? A resposta está nas Escrituras e é isso que vamos descobrir juntos. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer descobrir os segredos da Bíblia. Curta, se inscreva e não perca o final. Tem uma surpresa esperando por você. Primeiro, a generosidade e o discernimento. A generosidade é um reflexo do caráter de Deus. Em João 3, versículo 16, vemos o maior exemplo disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor sacrificial é o modelo que devemos seguir. No entanto, nem todos que cruzam nosso caminho estão prontos para receber esse amor ou usá-lo de maneira que glorifique a Deus. Há aqueles que, em vez de buscar redenção, tentam tirar proveito da bondade alheia. A Bíblia não nos pede para endurecermos o coração, mas para sermos sábios como serpentes e simples como pombas, conforme Mateus 10, verso 16 ensina: "Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas." Isso significa que nossa compaixão deve ser guiada por um entendimento claro das intenções daqueles que nos cercam. Jesus, sendo o próprio amor encarnado, nunca se deixou enganar por aqueles que escondiam propósitos egoístas. Ele alimentou multidões, curou enfermos e perdoou pecadores, mas também confrontou os hipócritas e se afastou daqueles que só queriam explorá-lo. Em Lucas 4, versos 29 e 30, quando os moradores de Nazaré tentaram jogá-lo de um precipício por não ceder às suas exigências, lemos: "Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo do monte sobre o qual a cidade estava construída para jogá-lo de lá. Mas ele passou por entre eles e se foi." Esse exemplo nos mostra que até o Filho de Deus sabia quando era hora de dizer não. 2. Os manipuladores. Nos próximos parágrafos, vamos mergulhar no primeiro tipo de pessoa que a Bíblia nos alerta a não ajudar: os manipuladores. Essas são pessoas que usam a bondade alheia como uma ferramenta para alcançar seus próprios fins, muitas vezes disfarçando suas intenções com palavras doces ou lágrimas falsas. A história de Sansão e Dalila, em Juízes 16, é um exemplo clássico disso. Dalila não amava Sansão. Ela o seduziu por dinheiro, pressionando-o emocionalmente até que ele revelasse o segredo de sua força.
Em Juízes 16, verso 15, ela diz: "Como você pode dizer que me ama se seu coração não está comigo?" Essas palavras não eram uma expressão de afeto, mas uma estratégia para manipulá-lo. Sansão, apesar de sua força física, caiu na armadilha porque não discerniu a verdadeira intenção dela. Ei, você está pronto para essa jornada bíblica? Comente amém. Dê um like se Deus toca seu coração e se inscreva para não perder o final impactante. Quantas vezes encontramos situações assim em nossas vidas? Alguém se aproxima pedindo ajuda, mas por trás do pedido há um plano para nos usar. Talvez seja um colega de trabalho que sempre pede favores sem nunca retribuir, ou um parente que apela à culpa para nos forçar a ceder. A manipulação nem sempre é óbvia. Ela pode vir embrulhada em promessas, elogios ou até mesmo em uma aparente vulnerabilidade. Outro exemplo bíblico poderoso é o de Ananias e Safira, em Atos 5. Eles venderam uma propriedade e fingiram doar todo o valor à igreja, mas esconderam parte do dinheiro para si mesmos. Quando Pedro os confrontou, ele disse, em Atos 5, versículo 3, "Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade?" Eles não estavam apenas mentindo para os apóstolos, estavam manipulando a comunidade cristã para ganhar prestígio, sem pagar o preço da honestidade. A generosidade que aparentavam era uma fachada, e o resultado foi trágico. Esse relato nos ensina que nem todo pedido de ajuda vem de um coração sincero. Há quem se apresente como necessitado, mas na verdade busca vantagens pessoais, seja reconhecimento, poder ou controle sobre os outros. Em nossa vida cotidiana, podemos encontrar pessoas assim em diversos contextos: um amigo que pede dinheiro com promessas vazias de devolução, ou alguém que usa a fé como pretexto para exigir favores. A Bíblia nos chama a olhar além das palavras e examinar os frutos, como Jesus ensinou em Mateus 7, versículo 20. "Pelos seus frutos, vocês os reconhecerão." Jesus também enfrentou manipuladores. Em João 6, após multiplicar os pães e os peixes para alimentar a multidão, ele percebeu que muitos o seguiam, não por amor à verdade, mas por interesse material. Em João 6, verso 26, ele disse, em verdade vos digo que me procurais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes dos pães e vos saciastes." Aquelas pessoas não queriam o reino de Deus, queriam um provedor constante de comida. Quando Jesus começou a ensinar verdades mais profundas, como ser o pão da vida, muitos se afastaram, como vemos em João 6, versículo 66. A partir daí, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Isso nos mostra que os manipuladores só permanecem enquanto recebem o que desejam. Quando a ajuda exige compromisso ou transformação, eles desaparecem. Antes de mergulharmos, quero te desafiar. Comente. Quero saber. Se está curioso, clique no like e se inscreva. O final vai te surpreender. Pense em alguém que só aparece em sua vida quando está em apuros, mas some assim que resolve seus problemas. Essa relação transacional não é amizade nem amor. É exploração disfarçada de necessidade. Para ilustrar isso, imagine uma história simples. Havia um homem chamado Pedro, que vivia em uma pequena cidade. Ele era conhecido por sua generosidade, ajudava vizinhos com concertos, doava alimentos aos mais pobres e nunca dizia não a quem pedia. Um dia, um estranho chamado Lucas chegou à cidade. Lucas contava histórias tristes sobre sua vida, dizendo que perdera tudo e precisava de ajuda para recomeçar. Pedro, movido por compaixão, deu-lhe dinheiro, comida e até um lugar para ficar.
Mas logo, Pedro notou algo estranho. Lucas não fazia esforço para melhorar. Em vez disso, pedia mais, reclamava quando não recebia o suficiente e culpava Pedro por seus problemas. Se você fosse realmente um bom cristão, não me deixaria passar necessidade, dizia Lucas. Com o tempo, Pedro percebeu que Lucas não queria ajuda de verdade, queria alguém para sustentar sua preguiça e egoísmo. Cansado, Pedro decidiu parar de ceder. Lucas ficou furioso, espalhou mentiras sobre ele e foi embora. Pedro aprendeu uma lição dura, mas valiosa. Nem todo pedido de ajuda merece ser atendido. A Bíblia nos dá ferramentas para identificar os manipuladores. Em 1 João 4, versículo 1, lemos: Amados, não creiam em todo espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esse provar significa observar, orar e buscar a orientação de Deus. Os manipuladores, muitas vezes, usam táticas emocionais como lágrimas, promessas exageradas ou acusações de egoísmo. Se você me amasse, faria isso por mim, dizem eles, ecoando as palavras de Dalila. Mas o amor verdadeiro não é cego. Em Provérbios 22, verso 3, está escrito: O prudente vê o perigo e se esconde, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Ajudar sem pensar pode nos levar a cair em armadilhas, esgotar nossos recursos e até prejudicar nossa fé. Pense em uma mãe que dá tudo aos filhos sem nunca corrigi-los. Eles crescem mimados, incapazes de enfrentar a vida sozinhos. A ajuda sem limites não é amor, é fraqueza. Então, como sabemos quando estamos diante de um manipulador? Primeiro, olhe para os frutos. Uma pessoa genuína mostra gratidão, esforço e mudança, mesmo que pequena. Um manipulador exige mais, culpa os outros e nunca assume responsabilidade. Segundo, ore. Em Filipenses 1, versos 9 e 10, Paulo escreve: E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento e em toda a percepção, para que aproveis as coisas excelentes. O amor cristão não é ingênuo, é esclarecido por Deus. Terceiro, estabeleça limites. Jesus não corria atrás de quem o rejeitava, ele seguia em frente. Em Marcos 6, versículo 11, ele instruiu os discípulos: E se algum lugar não vos receber, nem vos ouvir, saiam dali e sacudam o pó dos pés, como testemunho contra eles. Isso não é falta de compaixão, mas um reconhecimento de que nossa missão é ajudar quem está disposto a receber, não forçar quem nos usa. Vamos juntos explorar a sabedoria da Bíblia? Deixe um 8 nos comentários pelos 8 tipos, curta o vídeo, se inscreva e fique até o final para uma revelação incrível. Os manipuladores são perigosos porque exploram nossa bondade para nos prender em suas redes. Eles sabem que cristãos muitas vezes sentem culpa ao dizer não e usam isso contra nós. Mas a Bíblia nos liberta dessa pressão. Em 2 Coríntios 9, versículo 7, Paulo diz: Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A ajuda deve ser uma escolha livre, não uma extorsão emocional. Quando enfrentamos um manipulador, devemos nos perguntar: essa pessoa quer crescer ou apenas me controlar? A resposta nem sempre é clara no início, mas com tempo, oração e atenção, Deus nos revela a verdade. Nossa generosidade é um presente santo e não podemos deixá-la ser pisoteada por quem não a valoriza. Terceiro, os impenitentes e os preguiçosos. A Bíblia nos guia a viver com amor e generosidade, mas também nos ensina que nem todos estão dispostos a receber a ajuda que oferecemos de maneira que honre a Deus. Há pessoas que, por escolha própria, rejeitam a verdade e se aferram a caminhos que levam à destruição. Outras, por sua vez, preferem a comodidade à responsabilidade, esperando que o esforço dos outros as sustente.
Nessa segunda parte, vamos explorar dois tipos de indivíduos que as Escrituras nos alertam a não socorrer sem critério: os impenitentes, que desprezam a verdade, e os preguiçosos, que fogem do trabalho. Não se trata de abandonar quem precisa, mas de reconhecer quando nossa ajuda pode se tornar um obstáculo ao plano de Deus para suas vidas. Vamos mergulhar nessas lições com o coração aberto, buscando a sabedoria divina para agir com justiça e compaixão. Os impenitentes são aqueles que, mesmo diante da verdade, fecham os olhos e endurecem o coração. Em Provérbios 9, versos 7 e 8, encontramos um aviso claro: quem corrige o zombador atrai sobre si insultos. Quem repreende o ímpio recebe afrontas. Não repreenda o zombador para que ele não o odeie. Repreenda o sábio, e ele o amará. Essas palavras revelam uma verdade profunda. A reação à correção mostra o caráter de uma pessoa. O sábio acolhe o conselho e cresce, mas o impenitente o rejeita com desprezo, muitas vezes atacando quem tenta ajudá-lo. Pense no exemplo dos fariseus nos tempos de Jesus. Em Mateus 23, versos 27 e 28, ele os confrontou diretamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, são como sepulcros caiados. Por fora, parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a impureza. Assim, também vocês. Por fora, parecem justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Apesar de terem acesso às Escrituras e às palavras do próprio Filho de Deus, eles se recusaram a mudar. Não era ignorância, era uma escolha deliberada de manter o orgulho e o poder acima da verdade. Você ama aprender com a palavra? Então comente glória a Deus, dê um like, se inscreva no canal e não saia antes do final. Tem algo especial para você. A história de Faraó, no livro de Êxodo, ilustra isso de forma ainda mais dramática. Deus enviou Moisés com sinais poderosos para libertar os israelitas, mas Faraó resistiu repetidamente. Em Êxodo 8, versículo 15, lemos: Mas quando Faraó viu que havia alívio, endureceu seu coração e não os ouviu, conforme o Senhor havia dito. Ele viu as pragas, sentiu o peso das consequências, mas preferiu a teimosia à rendição. Cada oportunidade que Deus lhe deu foi rejeitada, até que sua obstinação o levou à ruína total no Mar Vermelho. Isso nos ensina que insistir em ajudar alguém que despreza a verdade pode ser inútil. Em Tito 3, verso 11, Paulo aconselha: saiba que tal pessoa se perverteu e está em pecado, condenando a si mesma. Não somos chamados a forçar a salvação em quem a recusa. Às vezes, o maior ato de amor é deixar que as consequências naturais tragam reflexão. Imagine uma mulher chamada Ana, que tinha um irmão chamado João. João vivia em confusão, brigava com todos, mentia sem remorso e ignorava qualquer conselho. Ana, por amor, tentava ajudá-lo, pagava suas dívidas, arrumava empregos para ele, orava incansavelmente. Mas João respondia com desdém. Você acha que é melhor que eu? Dizia ele, jogando na cara dela cada tentativa de correção. Um dia, Ana percebeu que seus esforços só alimentavam a arrogância dele. Decidiu parar de intervir e deixou João enfrentar as dificuldades sozinho. Meses depois, ele voltou humilde, pedindo perdão. O vazio o havia ensinado o que as palavras de Ana não conseguiram. Essa história nos lembra que, para os impenitentes, a ausência de ajuda pode ser o caminho para o arrependimento. Como em Provérbios 19, verso 19, quem tem pavio curto pagará o preço. Se você o livrar, terá de fazer isso de novo. Resgatar, sem transformação, é apenas adiar a lição. Deus mesmo demonstra esse princípio. Em Jeremias 7, versículo 16, ele disse ao profeta: Quanto a você, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor deles, nem interceda junto a mim, pois não o ouvirei.
O povo de Judá havia se afastado tanto que Deus decidiu deixá-los colher o que plantaram. Isso não significa que ele os abandonou para sempre, mas que o tempo de advertências havia acabado. Jesus também seguiu esse exemplo. Em Mateus 10, versículo 14, ele instruiu os discípulos: se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, ao saírem daquela casa ou cidade, sacudam o pó dos seus pés. Quando a verdade é rejeitada, nossa tarefa não é insistir eternamente, mas confiar que Deus tem um plano maior. Ajudar os impenitentes pode até nos arrastar para baixo. Como diz Provérbios 13, verso 20, quem anda com os sábios se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Proteger nossa fé é tão importante quanto oferecer auxílio. Agora, voltemos nossa atenção para os preguiçosos, outro grupo que a Bíblia nos alerta a não sustentar sem cuidado. Desde o início, Deus estabeleceu o trabalho como parte da vida humana. Em Gênesis 2, versículo 15, lemos: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidá-lo. Antes mesmo do pecado entrar no mundo, Adão tinha uma responsabilidade. O trabalho não é uma maldição, é um presente que dá propósito e sustento. Mas há aqueles que rejeitam esse chamado, preferindo viver às custas dos outros. Em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10, Paulo é firme: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Esse princípio não é crueldade. É uma defesa contra a preguiça, que destrói o caráter e a comunidade. Na igreja primitiva, alguns crentes esperavam ser sustentados sem contribuir, e Paulo os corrigiu para restaurar a ordem e a dignidade. Provérbios está cheio de lições sobre as consequências da preguiça. Em Provérbios 6, versos 6 e 11, lemos: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa os seus caminhos e sê sábio. Até quando você, preguiçoso, ficará deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um pouco de preguiça, cruzar os braços para descansar, e a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a necessidade como um homem armado. Essas palavras pintam um quadro vívido. A preguiça não é apenas uma pausa temporária, mas um caminho para a ruína. Jesus reforça isso na parábola dos talentos, em Mateus 25, versos 26 e 27, onde o Senhor repreende o servo que enterrou o seu talento. Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. A negligência não foi perdoada. O servo perdeu até o pouco que tinha. O trabalho é uma forma de honrar o que Deus nos dá, e quem o evita, rejeita essa bênção. Considere a história de Marcos, um jovem que cresceu em uma família trabalhadora. Seus pais sempre o ensinaram a valorizar o esforço, mas Marcos preferia passar os dias jogando videogame e pedindo dinheiro aos outros. Quando perdeu o emprego, em vez de procurar outro, ele começou a visitar amigos e parentes, contando histórias de dificuldade para conseguir ajuda. A vida está muito dura, dizia ele, enquanto recusava qualquer oferta de trabalho. Seus pais, cansados de sustentá-lo, decidiram cortar a ajuda. Marcos ficou furioso, mas sem escolha, acabou aceitando um emprego simples. Com o tempo, descobriu que o trabalho não era um fardo, mas uma fonte de dignidade. A decisão dos pais não foi falta de amor. Foi um empurrão para que ele encontrasse seu propósito. Como diz Provérbios 10, verso 4. A mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O esforço traz bênçãos que a preguiça nunca alcança. Deus provê, mas espera que façamos nossa parte. Em Deuteronômio 28, verso 12, ele promete: o Senhor abrirá os céus, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos.
A bênção vem sobre o trabalho, não sobre a passividade. No deserto, os israelitas receberam maná do céu, mas tinham que sair para coletá-lo, como vemos em Êxodo 16, versículo 4. Então o Senhor disse a Moisés: Vou fazer chover pão do céu para vocês. O povo sairá e recolherá a porção de cada dia. Mesmo em um milagre, havia uma tarefa a cumprir. Ajudar os preguiçosos sem exigir responsabilidade é como jogar sementes em solo seco, nada cresce. Em 1 Timóteo 5, versículo 8, Paulo alerta: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria casa, negou a fé, e é pior que um descrente. Preguiça não é apenas uma falha pessoal, é uma rejeição ao chamado de Deus para cuidar do que nos foi confiado. Distinguir entre os necessitados e os preguiçosos exige sabedoria. Nem todo pedido de ajuda vem de alguém incapaz. Alguns vêm de quem é simplesmente acomodado. Em Eclesiastes 9, versículo 10, Salomão aconselha: tudo o que vier à sua mão para fazer, faça-o conforme suas forças. Deus nos deu habilidades para usar, não para desperdiçar. Ajudar quem realmente não pode é um ato de amor. Sustentar quem não quer é alimentar um ciclo de dependência. Nossa generosidade deve incentivar crescimento, não estagnação. Quando enfrentamos os impenitentes ou os preguiçosos, a oração é nossa melhor guia. Em Tiago 1, verso 5, Deus promete: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá generosamente, sem repreender, e lhe será dada. Com essa sabedoria, podemos amar sem nos perder, ajudar sem nos esgotar e honrar a Deus em cada decisão. Quarto, os contenciosos e os ímpios. A vida cristã é um chamado à paz, à unidade e ao amor, mas a Bíblia também nos alerta sobre aqueles que perturbam essa harmonia e rejeitam a presença de Deus. Nem todos que cruzam nosso caminho constroem. Alguns preferem destruir, seja por meio de conflitos sem fim ou por uma rebeldia obstinada contra a verdade. Nesta terceira parte, vamos explorar dois tipos de pessoas que as Escrituras nos orientam a abordar com cautela: os contenciosos, que semeiam discórdia, e os ímpios, que desprezam a Deus. Nossa generosidade é um reflexo da graça divina, mas ela não deve ser desperdiçada com quem escolhe o caos ou a impiedade como estilo de vida. Vamos buscar nas páginas sagradas a sabedoria para discernir essas situações, entendendo que nosso papel é edificar, não sustentar o que desmorona por vontade própria. Os contenciosos são aqueles que vivem para provocar conflitos, alimentando divisões onde deveria haver entendimento. Em Provérbios 6, verso 19, lemos que há coisas que o Senhor aborrece, e uma delas é: o que semeia contenda entre irmãos. Esse pecado não é trivial, ele corrói a harmonia que Deus deseja para seu povo. Um exemplo marcante está em Números 16, na rebelião de Coré. Ele, junto com Datã e Abirão, desafiou a liderança de Moisés e Arão, alegando em Números 16, versículo 3, toda a comunidade é santa, cada um deles, e o Senhor está no meio deles. Por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? À primeira vista, o argumento parecia justo, mas Deus viu o coração deles. Não buscavam o bem comum, mas poder para si mesmos. O julgamento foi severo, a terra se abriu e os engoliu, enquanto o fogo consumiu seus seguidores. Esse episódio nos mostra que os contenciosos não querem paz. Eles prosperam no tumulto, usando palavras convincentes para mascarar intenções egoístas. Jesus também enfrentou esse tipo de pessoa. Em Mateus 12, versículo 24, os fariseus, ao verem Jesus expulsar demônios, disseram: é só pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que este homem expulsa demônios. Não lhes importava a verdade do milagre. Queriam desacreditar Jesus
e semear confusão entre o povo. Sua motivação não era a justiça, mas a inveja e o desejo de manter sua autoridade. Paulo, em Tito 3, versículo 10, dá uma instrução prática sobre como lidar com esses indivíduos. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 ou 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Não somos chamados a debater eternamente com quem ama o confronto. Em vez disso, devemos preservar a paz que Deus estabeleceu. Como diz 1 Coríntios 14, versículo 33, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. O contencioso não busca reconciliação, ele se deleita na briga, e ajudá-lo pode significar alimentar sua destruição. Pense em uma comunidade rural onde vivia Clara, uma mulher dedicada à igreja local. Ela organizava cultos, ajudava os necessitados e promovia a união entre os membros. Mas então, chegou Roberto, um homem que parecia piedoso. Ele começou a criticar tudo. Os hinos eram errados, o pastor não prestava, as decisões eram injustas. Clara tentou dialogar, oferecendo apoio para que ele se integrasse, mas Roberto só respondia com mais queixas e fofocas. Logo, a igreja estava dividida. Alguns o apoiavam, outros se afastavam. Cansada, Clara percebeu que Roberto não queria melhorar a comunidade, ele queria controlá-la. Quando ela e os líderes decidiram confrontá-lo e, por fim, afastá-lo, a paz voltou. A história de Clara nos ensina que os contenciosos não merecem nossa energia infinita. Como diz Provérbios 26, versículo 21, como o carvão mantém as brasas e a lenha mantém o fogo, assim o homem briguento mantém viva a contenda. Nossa ajuda deve ir para quem constrói, não para quem derruba. Neemias enfrentou algo semelhante ao reconstruir os muros de Jerusalém. Em Neemias 6, verso 9, ele reconheceu a tática de seus inimigos, Sambalate, Tobias e Gesem. Todos eles queriam nos intimidar, pensando: as mãos deles desanimarão e a obra não se realizará. Eles usavam ameaças e mentiras para interromper o progresso. Mas Neemias não perdeu tempo negociando com eles. Ele orou e continuou o trabalho. Esse exemplo nos mostra que os contenciosos muitas vezes se disfarçam de vítimas ou defensores da justiça, mas seus frutos revelam a verdade. Jesus ensinou em Mateus 7, versículo 16: vocês os reconhecerão por seus frutos. Palavras bonitas podem enganar, mas ações de discórdia não mentem. Quando alguém vive para criar conflitos, nossa tarefa não é apaziguá-los. Em Romanos 16, versículo 17, Paulo adverte: rogo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês receberam. Afastem-se deles. Afastar-se é um ato de sabedoria, não de covardia. Passemos agora aos ímpios, aqueles que rejeitam Deus com plena consciência e tentam arrastar outros consigo. O Salmo 1, verso 1, nos orienta: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa advertência é um convite a evitar a influência de quem escolheu a rebeldia contra o Senhor. Um exemplo poderoso é o de Acabe e Jezabel, em 1 Reis 21, versículo 25. Nunca houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, instigado por Jezabel, sua mulher. Eles não apenas rejeitaram Deus, promovendo a idolatria a Baal, mas também perseguiram os profetas e corromperam Israel. Sua impiedade não era passiva, era uma força ativa que contaminava tudo ao redor. Ajudar pessoas assim não as redime, pode nos envolver em sua queda. Paulo aborda essa questão em 2 Coríntios 6, versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade?
Ou que comunhão tem a luz com as trevas? A impiedade é incompatível com a fé, e associar-se a ela compromete nossa caminhada com Deus. Veja o caso de Faraó, em Êxodo 9, verso 12. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor havia dito a Moisés. Ele teve chances de se humilhar diante dos sinais, mas escolheu a resistência. Sua teimosia não afetou apenas a si mesmo, levou seu povo à destruição. Os ímpios, muitas vezes, tentam justificar sua incredulidade com argumentos, mas, como diz Romanos, 1, verso 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Antes, seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Não é ignorância, é orgulho. Considere a vida de Daniel, um jovem cristão em uma cidade grande. Ele tinha um amigo de infância, André, que abandonou a fé e começou a ridicularizar tudo o que Daniel acreditava. André zombava da Bíblia, chamava os cristãos de fracos e vivia uma vida de excessos. Daniel, por lealdade, tentou ajudá-lo, oferecendo apoio financeiro e conselhos, mas André usava o dinheiro para seus vícios e debochava ainda mais da fé de Daniel. Um dia, André o desafiou. Se seu Deus é tão bom, por que não me tira dessa vida? Daniel percebeu que André não queria salvação. Queria provar que a fé era inútil. Decidiu se afastar, orando à distância. Anos depois, André voltou, quebrantado, pedindo ajuda de verdade. A separação havia sido o espaço que Deus usou para trabalhar no coração dele, como em Provérbios 4, versos 14 e 15. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se dele e vá adiante. Afastar-se pode ser o primeiro passo para a redenção do outro. Jesus foi claro sobre como lidar com os ímpios que rejeitam a mensagem. Em Mateus 10, versos 14 e 15, ele disse aos discípulos: Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacudam o pó dos seus pés. Em verdade, lhes digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ele não pediu que ficassem implorando. A verdade é um presente que não se força. Em 2 Pedro 2, verso 12, lemos sobre falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, negando até o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Os ímpios não apenas rejeitam Deus, tentam desviar outros. Nos dias de Noé, em Gênesis 6, verso 5, o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Ninguém se arrependeu e o dilúvio veio. A impiedade ativa é um veneno que contamina. Discernir os contenciosos e os ímpios exige que olhemos além das aparências. Em Mateus 7, versículo 15, Jesus alerta: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Um contencioso pode parecer um defensor da verdade, um ímpio pode fingir humildade, mas seus frutos, discórdia ou desprezo por Deus, os entregam. Nossa ajuda deve ir para quem busca paz e teme ao Senhor, não para quem destrói ou rejeita. Em Tiago 3, versículo 17, encontramos o guia. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Que nossas ações reflitam essa sabedoria, protegendo a luz que Deus colocou em nós. Quinto, os ingratos e os egoístas. A generosidade é um dos pilares da vida cristã, um reflexo do coração de Deus que se doa sem esperar nada em troca. Mas a Bíblia também nos ensina que nem todos recebem esse dom com o devido valor
ou o usam para crescer em direção à vontade divina, há pessoas que, mesmo beneficiadas, permanecem indiferentes ou se tornam ainda mais exigentes, enquanto outras buscam apenas o próprio proveito, sem pensar no bem maior. Nesta quarta parte, vamos explorar dois tipos de indivíduos que as Escrituras nos orientam a tratar com discernimento: os ingratos, que não reconhecem o que recebem, e os egoístas, que tomam sem jamais compartilhar. Nosso desejo de ajudar deve ser guiado por sabedoria, para que nossa bondade edifique, não sustente atitudes que contrariam os propósitos de Deus. Vamos buscar nas histórias bíblicas e na vida cotidiana as lições que nos ajudam a agir com equilíbrio e fidelidade. Os ingratos são aqueles que aceitam ajuda, mas nunca demonstram gratidão ou mudam seus caminhos. Em Lucas 17, versos 11 a 19, Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Ao mergulhar no poderoso ensinamento de Billy Graham sobre a oração que protege nossos filhos das influências do mundo, sinto meu coração profundamente tocado pela urgência e pela força espiritual que essa mensagem carrega. No contexto da cultura brasileira, onde a família é o alicerce da vida e a fé é a chama que ilumina nossos lares, essas palavras ressoam como um chamado à ação. A Bíblia, em 1 Coríntios 15, versículo 33, nos alerta: não se deixem enganar, más companhias corrompem os bons costumes. Essa verdade é ainda mais relevante em um Brasil vibrante, onde a juventude enfrenta tentações diárias, desde as redes sociais até as pressões de um mundo que muitas vezes glorifica valores contrários à palavra de Deus. A mensagem de Graham me fez refletir sobre o papel essencial dos pais como guardiões espirituais. Uma responsabilidade que vai além de prover sustento físico, é sobre proteger a alma dos nossos filhos. A primeira lição que absorvi é a necessidade de vigilância espiritual. Vivemos em uma sociedade que, embora rica em calor humano e alegria, também está cheia de armadilhas sutis. O inimigo, como descrito no texto, não ataca com violência escancarada, mas com sussurros que plantam dúvidas e desviam os jovens da verdade. No Brasil, onde a cultura jovem é influenciada por músicas, séries e amizades que nem sempre refletem valores cristãos, percebo que preciso estar atento às companhias dos meus filhos. A história de Eva, que cedeu a uma simples conversa, me lembra que até uma pequena influência pode mudar um destino. Aplicando isso à vida, decidi conversar mais com meus filhos, ouvir suas histórias e orar para que Deus lhes dê discernimento para escolher amizades que os aproximem dele. Outra lição poderosa é o poder transformador da oração. Graham nos ensina que a oração não é apenas um pedido, mas uma arma espiritual que rompe barreiras. No Brasil, onde a fé é expressa com paixão, seja nas missas lotadas, nas festas religiosas ou nos momentos de oração em família, aprendi que a intercessão fervorosa é nossa maior defesa. A citação de Mateus 18, versículo 18, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, me inspirou a orar com autoridade, declarando proteção e propósito sobre a vida dos meus filhos. Na prática, isso significa reservar um momento diário para orar por eles, mesmo que estejam distantes ou pareçam rebeldes. A história de Pedro, libertado da prisão pela oração incessante da igreja, reforça minha convicção de que nenhum caso é perdido quando oramos com fé. Além disso, o texto me fez refletir sobre a paciência na oração. No Brasil, onde a cultura valoriza a esperança e a perseverança, como vemos nas histórias de superação em comunidades ou na devoção a santos como Nossa Senhora Aparecida, entendi que a intercessão é um compromisso contínuo.
Elias orou por chuva, mesmo quando o céu estava seco, e Abraão acreditou na promessa de Deus, apesar das circunstâncias. Aplico isso na minha vida ao não desistir de orar pelos meus filhos, mesmo quando não vejo mudanças imediatas. Cada oração é uma semente plantada no invisível e confio que Deus a fará frutificar no tempo certo. A mensagem de Graham também me ensinou a importância de construir um legado de fé. No Brasil, onde as gerações se unem em celebrações familiares e tradições religiosas, vejo que orar pelos meus filhos não é só sobre o presente, mas sobre deixar uma herança espiritual. Salmos 103, versículo 17, diz que o amor do Senhor é eterno para aqueles que o temem, e sua justiça se estende aos filhos dos filhos. Isso me motiva a ensinar a palavra de Deus aos meus filhos, como orienta Deuteronômio 6, versículo 7, para que eles cresçam com uma identidade firme em Cristo. Na prática, isso significa criar momentos em família para ler a Bíblia, compartilhar testemunhos e orar juntos, fortalecendo os laços espirituais. Por fim, aprendi que a oração não é apenas proteção, mas também capacitação. Não basta orar para que meus filhos evitem o mal. Devo clamar para que se tornem luz no mundo, como Daniel, que transformou a Babilônia com sua fé inabalável. No Brasil, onde a juventude tem potencial para liderar mudanças positivas, quero orar para que meus filhos sejam agentes de renovação, levando a verdade de Deus onde estiverem. Isso me desafia a ser um exemplo de fé, vivendo de forma coerente com os valores que desejo passar a eles. Essa mensagem de Billy Graham é um convite para que cada um de nós, pais e mães, assumamos nosso chamado de interceder com fé e determinação. Não deixe que essa palavra passe despercebida. Se este vídeo tocou seu coração e você acredita no poder da oração para salvar seus filhos, comente amém abaixo e compartilhe com outros pais que precisam ouvir essa verdade. Outro exemplo está em Ageu 1, verso 6. Vocês semeiam muito e colhem pouco, comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem, e o que ganha salário, ganha-o para colocá-lo num saco furado. Aqui, Deus descreve um povo que priorizava seus desejos acima do templo, e por isso, nada os preenchia. O egoísta busca receber sem dar, mas nunca encontra plenitude, porque a verdadeira alegria vem da entrega. Como Jesus disse em Atos 20, versículo 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Pense em alguém que pede favores constantemente, mas nunca se oferece para ajudar. Ele não vê a relação como uma troca mútua, mas como um meio de suprir suas carências. Ajudar um egoísta pode ser como despejar água em um deserto. Ela evapora sem deixar fruto. Considere a vida de Rafael, um mecânico generoso que consertava carros para amigos em dificuldade. Um cliente, Carlos, aparecia sempre com pedidos. Só dessa vez, arruma meu carro de graça, estou sem dinheiro. Rafael cedia, mas Carlos nunca retribuía, nem com um gesto simples. Um dia, Rafael viu Carlos gastando em coisas supérfluas logo após receber ajuda. Confrontado, Carlos riu. Você tem tanto, o que custa me dar um pouco? Rafael entendeu que Carlos não precisava. Ele apenas queria aproveitar. Parou de ajudar e Carlos sumiu, provando que sua amizade era interesse. Em Provérbios 11, verso 25, lemos: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O egoísta não entende isso. Ele toma sem aliviar ninguém, e sua vida permanece vazia. Deus estabeleceu um princípio de reciprocidade na criação. Em Levítico 19, versos 9 e 10, ele ordenou aos israelitas: quando vocês colherem a ceifa da sua terra, não colham até as extremidades do campo,
nem recolham as espigas caídas. Deixem-nas para os pobres e para os estrangeiros. Os necessitados podiam pegar, mas tinham que ir ao campo e coletar. Havia provisão, mas com participação. O egoísta, porém, quer tudo entregue sem esforço, como os que buscavam Jesus só pelo pão. Em João 6, versículo 26, vocês me procuram, não por causa dos sinais que viram, mas porque comeram os pães e se fartaram. Eles não queriam o Salvador, queriam um provedor. Em 2 Coríntios 8, versos 13 e 14, Paulo fala da igualdade na igreja. Não queremos que os outros descansem enquanto vocês sofrem privações, mas que haja igualdade. No presente, a abundância de vocês suprirá a necessidade deles, para que a abundância deles supra a necessidade de vocês. O egoísta rompe esse equilíbrio acumulando sem dividir. Ajudar os egoístas e os ingratos exige cuidado. Em Mateus 25, versículo 29, Jesus diz: pois a quem tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quem valoriza e multiplica o que recebe é abençoado. Quem despreza ou guarda só para si, perde. Nossa generosidade deve ir para quem a recebe com humildade e a usa para o bem, não para quem a consome sem propósito. Em Efésios 4, versículo 28, Paulo aconselha: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. A ajuda deve inspirar esse ciclo de trabalho e partilha, não de dependência e egoísmo. Quando enfrentamos ingratos ou egoístas, devemos orar por clareza, como em Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que nossa luz brilhe para os que a acolhem, não para os que a apagam. Chegamos ao final desta jornada pelas Escrituras, onde exploramos os tipos de pessoas que a Bíblia nos orienta a abordar com cautela ao oferecer ajuda. A generosidade é um mandato divino, mas a sabedoria é sua companheira inseparável. Não somos chamados a fechar o coração, mas a abri-lo com discernimento, para que nosso amor reflita a justiça e a verdade de Deus. Nesta última parte, vamos reunir as lições aprendidas sobre os 8 tipos de indivíduos que examinamos: os manipuladores, os impenitentes, os preguiçosos, os contenciosos, os ímpios, os ingratos, os egoístas e aqueles sob disciplina divina, e oferecer um guia prático para aplicar esses ensinamentos no dia a dia. Que essas palavras nos inspirem a viver com propósito, honrando a Deus em cada escolha que fazemos ao estender a mão. Primeiro, vamos relembrar o que descobrimos. Os manipuladores, como Dalila, em Juízes 16, e Ananias e Safira, em Atos 5, usam a bondade alheia para seus próprios fins, escondendo intenções egoístas sob máscaras de necessidade. Os impenitentes, exemplificados por Faraó, em Êxodo 8, e pelos fariseus, em Mateus 23, rejeitam a correção e endurecem o coração diante da verdade, tornando a ajuda inútil enquanto persistirem na rebeldia. Os preguiçosos, descritos em Provérbios 6 e 2 Tessalonicenses 3, fogem do trabalho que Deus designou como parte da vida, esperando que outros os sustentem. Os contenciosos, como Coré, em Números 16, e os inimigos de Neemias, em Neemias 6, semeiam discórdia e prosperam no caos, minando a paz que Deus deseja. Os ímpios, como Acabe e Jezabel, em 1 Reis 21, desprezam a Deus e arrastam outros para sua impiedade, desafiando-nos a preservar nossa fé. Os ingratos, como os 9 leprosos, em Lucas 17, recebem sem valorizar, enquanto os egoístas, como o rico insensato, em Lucas 12, tomam sem compartilhar
ignorando o chamado à reciprocidade. Por fim, há aqueles sob disciplina divina, como o homem em 1 Coríntios 5, versículo 5. Entreguem esse homem a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ajudá-los prematuramente pode interromper o processo de Deus para seu arrependimento. Esses tipos nos mostram que o amor cristão não é cego. Em João 2 versos 24 e 25 lemos: Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele sabia o que havia no homem. Ele amava profundamente, mas via o coração. Sua compaixão curava os quebrantados, mas ele não se deixava usar por quem buscava apenas vantagens. Em Provérbios 22, versículo 3, encontramos um princípio-chave. O prudente vê o perigo e se esconde, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Ajudar sem pensar pode nos esgotar, prejudicar nossa missão e até fortalecer o erro alheio. Mas como unimos essas lições em uma visão clara? Tudo se resume a equilibrar misericórdia com justiça, como Deus faz. Em Miqueias 6, verso 8, ele nos diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Nossa generosidade deve ser um reflexo desse equilíbrio, guiada pela vontade divina, não por pressões humanas. A história do rei Davi nos oferece uma síntese poderosa. Em 2 Samuel 15, seu filho Absalão se rebelou contra ele, manipulando o povo com promessas para usurpar o trono. Davi poderia ter corrido para apaziguá-lo, mas confiou em Deus e, no tempo certo, o Senhor restaurou seu reino. Davi enfrentou manipuladores, contenciosos e ímpios em sua vida, mas nunca perdeu de vista sua dependência divina. Isso nos ensina que, ao lidar com esses tipos, nossa primeira lealdade é a Deus, não às emoções ou às aparências. Em Salmo 37, verso 5, ele escreveu: Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Cada um dos 8 tipos nos desafia a confiar na sabedoria divina acima de nossos instintos, para que nossa ajuda seja uma bênção, não uma carga. Agora, vamos à aplicação prática. Como vivemos essas verdades no cotidiano? O primeiro passo é o discernimento, que começa com a oração. Em Tiago 1, verso 5, Deus promete: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá generosamente, sem repreender, e lhe será dada. Antes de ajudar, pare e peça clareza. Pergunte: Senhor, essa pessoa está aberta à tua verdade? Minha ajuda a levará mais perto de ti ou a afastará? A oração nos alinha com o Espírito Santo, que revela o que os olhos não veem. Um exemplo simples. Imagine que um amigo, Pedro, pede dinheiro emprestado pela 3ª vez em um mês. Você já o ajudou antes, mas ele não mudou seus hábitos. Em vez de ceder imediatamente, ore. Talvez Deus mostre que Pedro precisa enfrentar as consequências para crescer, ou que ele está genuinamente buscando mudar. A oração é nossa bússola. O segundo passo é consultar as Escrituras. A palavra de Deus é nossa luz. Como diz Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando alguém pede ajuda, compare a situação com os princípios bíblicos. Se for um caso de preguiça, 2 Tessalonicenses 3, versículo 10, nos guia. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se for discórdia, Romanos 16, verso 17, nos orienta a nos afastarmos. Um colega de trabalho, Ana, vivia reclamando da chefe e pedindo apoio para suas queixas. Você poderia se envolver, mas ao ler Mateus 5, versículo 9, Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus.
decide incentivar a paz, não a contenda. As Escrituras nos dão um padrão objetivo, evitando decisões baseadas apenas em sentimentos. O terceiro passo é observar os frutos. Jesus disse, em Mateus 7, versículo 16, "Vocês os reconhecerão por seus frutos." Palavras podem enganar, mas ações revelam a verdade. Veja o exemplo de Carla, uma mãe solo, que ajudava uma prima, Joana, com comida e roupas para os filhos dela. Joana pedia mais a cada semana, mas nunca agradecia, nem tentava melhorar sua situação. Carla notou que Joana gastava tempo e dinheiro em coisas desnecessárias. Os frutos, ingratidão e falta de esforço, mostraram que a ajuda não estava transformando nada. Ela reduziu o apoio, oferecendo conselhos em vez de recursos, e Joana acabou buscando trabalho. Observar os frutos nos protege de investir onde não há retorno espiritual. O quarto passo é estabelecer limites. Jesus demonstrou isso em Lucas 4 versos 29 e 30. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo do monte sobre o qual a cidade estava construída para jogá-lo de lá. Mas ele passou por entre eles e se foi. Ele não cedeu à pressão. Seguiu seu caminho. Na vida real, isso pode ser difícil. Imagine que um parente, Marcos, pede constantemente que você resolva seus problemas financeiros. Você quer ajudar, mas sente o peso da obrigação. Dizer não parece duro, mas em 2 Coríntios 9, versículo 7, Paulo nos lembra: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Um não com amor, explicando que ele precisa assumir responsabilidade, pode ser mais útil que um sim forçado. Limites preservam nossa paz e ensinam os outros a depender de Deus, não de nós. Por fim, aplique essas lições em cenários práticos. Em casa, talvez um filho adulto peça dinheiro sem buscar emprego. Ore. Consulte Provérbios 10, verso 4. A mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. E observe se ele tenta mudar. Se não, ofereça orientação, não recursos. Na igreja, um membro pode pedir ajuda constante, mas espalhar fofocas. Use Tito 3, verso 10 como base e, após advertências, afaste-se com graça. No trabalho, um colega pode querer que você faça o serviço dele. Veja os frutos. Ele contribui ou só explora? E estabeleça um limite firme. Uma história real. João, um líder comunitário, ajudava todos sem critério. Um vizinho, Luiz, pedia ferramentas e nunca devolvia. João orou, leu Mateus 7, versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães. E viu que Luiz só tomava. Parou de emprestar e Luiz aprendeu a pedir com respeito. Cada situação exige um olhar atento, mas os princípios são os mesmos. Esses passos, oração, escrituras, frutos, limites, nos capacitam a amar sem nos perder. Em Filipenses 1, versos 9 e 10, Paulo ora: "E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento e em toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes." Nosso amor deve crescer em sabedoria, não em ingenuidade. Ajudar é uma missão sagrada, mas não somos salvadores. Essa tarefa é de Cristo. Em Hebreus 12, versículo 2, lemos: "Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé." Devemos ajudar os quebrantados, os humildes, os que buscam a verdade, enquanto nos afastamos de quem a rejeita. Que nossa generosidade seja um espelho do amor de Deus, firme na justiça, suave na misericórdia, sempre apontando para o reino. Assim, cumprimos nosso chamado, sendo luz em um mundo que nem sempre a recebe. Ao mergulhar nas lições bíblicas sobre os 8 tipos de pessoas que devemos abordar com cautela ao oferecer ajuda, sinto meu coração pulsar com uma mistura de reverência e responsabilidade. A Bíblia
como uma bússola divina, não apenas nos chama a sermos generosos, mas também a protegermos nossa fé e nossos recursos com sabedoria. Em um país como o Brasil, onde a solidariedade é um valor tão enraizado, muitas vezes sentimos o desejo de abrir as mãos e o coração para todos, sem distinção. É comum vermos famílias se unindo para ajudar um vizinho em dificuldade, igrejas organizando mutirões para os necessitados, ou até mesmo estranhos se mobilizando por uma causa comum. Esse espírito de comunidade reflete o amor de Deus, como vemos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, ao estudar as Escrituras, percebo que nossa generosidade não deve ser cega. Cada um dos 8 tipos, manipuladores, impenitentes, preguiçosos, contenciosos, ímpios, ingratos, egoístas e aqueles sob disciplina divina, nos desafia a equilibrar a misericórdia com o discernimento, para que nossa ajuda seja uma bênção, não uma armadilha. Os manipuladores, como Dalila em Juízes 16, me fizeram refletir sobre quantas vezes, movido por compaixão, ajudei alguém que usou minha bondade para fins egoístas. Lembro-me de um amigo que pedia favores constantemente, mas nunca retribuía com gratidão ou esforço. Quando parei de ceder, ele se afastou, revelando que sua amizade era apenas interesse. Isso me ensinou que o amor cristão exige limites, como Jesus demonstrou em Lucas 4:29 a 30, quando passou pelo meio da multidão que queria manipulá-lo. Os impenitentes, como Faraó em Êxodo 8, me mostraram que insistir em ajudar quem rejeita a verdade pode ser inútil. Já tentei, por exemplo, aconselhar um parente que vivia em conflito, mas ele respondia com arrogância. Decidi orar à distância e, com o tempo, ele buscou ajuda genuína. Essa experiência reforçou. Provérbios 19:19. Quem tem pavio curto pagará o preço. Se você o livrar, terá de fazer isso de novo. A ajuda deve levar à transformação, não sustentar a rebeldia. Os preguiçosos, descritos em 2 Tessalonicenses 3:10, me fizeram repensar como, às vezes, por pena, sustentei pessoas que poderiam se esforçar. Na minha comunidade, conheci um jovem que pedia dinheiro sem procurar trabalho. Quando sua família parou de ajudar, ele encontrou um emprego e recuperou a dignidade. Isso ecoa. Provérbios 10:4. A mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Ajudar sem exigir responsabilidade pode roubar a bênção do trabalho. Os contenciosos, como Coré, em Números 16, me lembram de situações em que alguém semeava discórdia na igreja, criticando tudo sem propor soluções. Confrontá-los com firmeza, como Paulo orienta em Tito 3:10, trouxe paz à comunidade. Já os ímpios, como Acabe e Jezabel em 1 Reis 21, me alertaram para o perigo de me envolver com quem rejeita Deus ativamente. Afastei-me de um colega que ridicularizava minha fé e anos depois ele voltou humilde, buscando Deus. Provérbios 4:14 a 15 foi meu guia. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Os ingratos, como os 9 leprosos em Lucas 17, me ensinaram a valorizar quem reconhece a bondade. Certa vez, ajudei uma vizinha com alimentos, mas ela nunca agradeceu, sempre pedindo mais. Quando estabeleci limites, ela aprendeu a ser grata. Colossenses 3:15 me inspirou. Que a paz de Cristo dirija seus corações e sejam agradecidos. Os egoístas, como o rico insensato em Lucas 12, me mostraram que ajudar quem só toma sem compartilhar é como jogar sementes em solo seco. Um conhecido pedia favores, mas nunca ajudava ninguém. Parei de ceder
E ele começou a valorizar a reciprocidade, como Filipenses 2:3-4 ensina. Por fim, aqueles sob disciplina divina, como o homem em 1 Coríntios 5:5, me lembram que às vezes Deus usa consequências para trazer arrependimento. Já vi pessoas mudarem após enfrentarem as próprias escolhas, quando a ajuda foi suspensa no momento certo. Essas lições transformaram minha forma de viver. No Brasil, onde a fé e a comunidade são tão vibrantes, aplico esses princípios diariamente. Primeiro, oro por sabedoria, como Tiago 1:5 promete. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente. Antes de ajudar, pergunto: essa pessoa está aberta à verdade? Segundo, consulto as Escrituras. Quando alguém pede ajuda, comparo a situação com passagens como Mateus 7:16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Isso me ajuda a identificar intenções. Terceiro, observo os frutos. Se vejo ingratidão ou manipulação, ofereço conselhos em vez de recursos. Quarto, estabeleço limites, inspirado por 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação. Dizer não, com amor, pode ser mais útil que um sim forçado. Por fim, aplico essas verdades em casa, na igreja e no trabalho. Quando um parente pede dinheiro sem esforço, incentivo-o a trabalhar, citando Provérbios 10:4. Na igreja, se alguém semeia discórdia, sigo Tito 3:10 e promovo a paz. No trabalho, evito sustentar colegas que exploram, guiado por Mateus 7:6. Esses passos me libertaram da culpa de dizer não quando necessário. Aprendi que ajudar é um chamado sagrado, mas não somos salvadores. Esse papel é de Cristo, como Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nossa generosidade deve refletir o equilíbrio de Miqueias 6:8. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. No Brasil, onde o calor humano e a fé caminham juntos, essas lições nos capacitam a amar sem nos perder, a ajudar sem nos esgotar e a honrar a Deus em cada decisão. Que possamos viver como luz, apontando para o reino, com corações abertos, mas olhos atentos. Se essas lições tocaram seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que edifica sua fé. Fique até o final, pois há uma revelação especial esperando por você. Vamos juntos espalhar a sabedoria da Palavra de Deus.